ouvir certinho? Tá, sim, bom dia. Tá? Bom dia, desculpa. Peraí, não, eu vou Perdão. apresentar. Bom dia. Tudo bem, gente? Agora eu comecei a gravar, vamos lá. Então, ó, voltamos para a nossa quarta discussão do livro Caliban e a Bruxa. E hoje nós temos o Gabriel Filippini, apresentador 1, o Kenji, apresentador 2 e a Larissa como comentadora, ok? Vamos lá, então. Bom dia. Primeiro eu vou pedir desculpa por não estar com a minha câmera ligada. Eu normalmente quando eu tô no Clube do Livro eu uso meu celular para usar a câmera, porque meu computador de mesa não tem câmera e eu acabei esquecendo de carregar meu celular, então ele tá sem bateria, então não tem como eu aparecer hoje. Eu vou retomar o capítulo 3, no caso, o Grande Caliban, a luta contra o corpo rebelde. Na reunião passada a gente teve como mediadores o Kenji e a Larissa. No caso, o Kenji como apresentador 1 e comentador e a Larissa como apresentadora 2. E o Grande Caliban ele se apresenta como um capítulo singular na própria estrutura do livro. No caso, ele é apresentado de forma diferente do resto do livro, sem múltiplas separações. No caso, é um capítulo único, é todo estruturado de uma vez só. Ele não tem várias outras separações, outros capítulos são divididos em diversos tópicos, mesmo mantendo uma conexão. E dentro do capítulo, são discutidas as condições para o desenvolvimento do capitalismo e, a partir desse condicionamento, o próprio corpo, trazendo o debate filosófico durante o capítulo e o tema principal sendo o próprio corpo. E como existe a relação entre o corpo, o capitalismo e como o primeiro, no caso o corpo, vai sendo moldado. E agora, para falar sobre o quarto capítulo, eu passo a palavra para o Kenji. Oi, gente, tudo bem? Vou falar aqui do quarto capítulo, o capítulo do finalmente, né? Quando ela vai tratar da caça às bruxas, né? O nome é a Grande Caça às Bruxas na Europa. Ele volta na estrutura que ela faz de ser bem divididinha assim, nos tópicos que ela trabalhar. Aqui eu vou me preocupar mais em apresentar do que trazer minhas críticas, tá? Acho que minhas críticas vai estar mais no olhar, às vezes, na hora que eu falar, do que explicitamente no que eu vou estar falando, né? Mas assim, ela começa falando que esse tema da caça às bruxas ele foi negligenciado por grande parte da historiografia. Ela vinha citado antes como Foucault, Marx, mas ela vai falar principalmente dos marxistas, porque segundo ela, o erro está em não associar o período da caça às bruxas com a acumulação primitiva e o desenvolvimento do capital no período, né, que ela ocorreu do século XVI e XVII. E ela vai enfatizar que somente o movimento feminista que deu atenção devida a esse fenômeno e que reinterpretou ele como um símbolo da revolta feminina. O seguinte, ela vai falar sobre a época de queima de bruxas e a iniciativa estatal. A autora, ela vai dizer que essa intensificação do Estado, ela vai acontecer principalmente por causa dessa questão capitalista. Então, nesse momento, ela não está falando muito das questões filosóficas, ideológicas, religiosas, e sim mais questões políticas e econômicas, dizendo que, conforme o capital, ou essa acumulação primitiva vai acontecendo, era necessário uma forma de disciplina e uma organização social diferente, na qual as mulheres ou a atividade feminina, como ela vai colocar, não se enquadrava. Então começa a se ter uma perseguição a essas mulheres, principalmente as mulheres pobres, até como no capítulo anterior ela faz uma associação entre pobreza e feminilidade, né? Então ela vai dizer que começa então a ter essa onda de terror que vai incentivar as denúncias para que esse terror consiga fazer essa manipulação da massa, que conforme a massa comece a ter medo, começa a ver as ações que possam acontecer, elas começam então a se disciplinar, então tentar não mais sair da rédea que está sendo imposta nesse momento para o Estado, porque senão vai para a fogueira, vai sofrer represália e aí pode se complicar muito. Então ela traz esse contexto político e ela vai dizer então depois da questão da igreja, ela traz esse arcabouço do mundo cristão, então, sobre a questão de Deus e diabo, demônio, magia, isso daí fica mais por conta da igreja, mas a ação em si é esse conjunto de igreja, Estado e a aristocracia.
Indo dentro desse tema, o seguinte, ela vai falar sobre justamente a crença diabólica e a mudança no modo de produção. Qual que é o ponto? A autora fala que, anterior a esse período, a presença do diabo, ou o diabo em si, ele era um ser enfraquecido. Se ele aparecesse, era só você jogar uma água benta, 2 rezas e acabou, ele não vai fazer mais nada, o seu poder era muito mais fraco. E ela vai dizer que, então, conforme vai tendo essa mudança do modo de produção, que a gente vai saindo do feudalismo e entrando nesse capitalismo mercantil, o diabo ele se fortifica. Então a presença do diabo ela fica mais enfática na sociedade e principalmente com relação às bruxas. As bruxas, para adquirir o seu conhecimento, os seus poderes, elas faziam sexo com o diabo. Então o diabo ele começa a ser o como eu posso dizer? Ele se torna de fato esse real inimigo da sociedade, o grande inimigo, o antagonismo entre Deus e diabo. Antes ele só era alguém que era um perdedor já reconhecido. Agora não, ele começa a ser mais enfático e tentar a todo momento desestabilizar essa sociedade. E ela usa até um autor que vai associar que essa crença, ela está muito associada a esse momento de troca do modo de produção. O autor chama Michel Tsong, que ele vai falar justamente isso, que conforme tem uma troca desses paradigmas, então você precisa estabelecer uma ordem, você precisa então ter esses métodos de repressão que vão trazer para si a ordem necessária para esses novos paradigmas que você está criando e tentando impor. Depois, ela fala mais sobre a caça às bruxas e a revolta de classes. E ela vai falar que justamente a caça às bruxas, ela se enquadra nessa revolta de classes porque elas buscavam ou buscou evitar um mundo diferente. Então, ela já tinha feito essa associação, e é que é revolta de classes pelas associações que ela fez nos outros capítulos, que é justamente o quê? Existe uma associação, então, entre a diferença entre homens e mulheres. Mulheres, a pobreza é feminilizada, então o trabalho feminino também é desvalorizado. Então a questão de gênero, para a Silvia Federici, ele se constitui também uma relação de classe. Por isso que a caça às bruxas ela vai se enquadrar nisso. E a revolta ou qualquer questão que as mulheres estavam fazendo não eram só revoltas contra as represálias que elas estavam sofrendo, mas também era uma revolta da classe feminina, que por si só estava sendo desvalorizada e perseguida. Na caça às bruxas, ela fala das caças às mulheres e acumulação de trabalho, fica um pouco mais claro essas ideias da autora, que é justamente o quê? A implementação do capitalismo, ele precisa dessa ordem, como ela veio falando, e o que está acontecendo nesses períodos do século XVI e XVII, que ela até falou em outros capítulos, um declínio da população. Então, as formas de sexualidade que não fossem procriativas, elas atrapalhariam muito esse desenvolvimento do capitalismo, porque naquele momento se precisava de acúmulo de trabalho, então precisava de gerar mão de obra. Então, uma mulher ou uma pessoa, né, porque nesse momento também começa a criminalização, a perseguição da relação homoafetiva, mas qualquer tipo de sexualidade que ela não fosse reprodutiva, com o fim de procriação, ela não só atrapalharia o capitalismo, mas como dentro daquela cosmogonia cristã, era quase como você estivesse agradando o demônio, porque você estaria fazendo uma questão que não agrada a Deus. Então, aí as coisas começam a ficar mais juntas nessa relação que a autora faz, fica mais clara nessa forma, né? A caça às bruxas, ela nesse esquema que ela criou, ela tem que ser uma reação capitalista justamente porque o controle estatal que tenta ser feito das mulheres é quase um controle estatal do útero. Então é controlar as formas de reprodução e de controle da sua reprodução que as mulheres tinham, até porque as bruxas elas eram muito associadas aos métodos contraceptivos que começam a ser criminalizados nesse momento, segundo a autora. Depois, ela vai falar da caça às bruxas, a supremacia masculina e a domesticação das mulheres, que basicamente ela vai pegar o quê? O ideal que se foi constituído naquele momento é que a mulher ela seria naturalmente desordenada. Logo, ela precisaria desse controle. E aí, então, isso justificaria todos os pensamentos ou os ideais de supremacia masculina, porque você teria um contexto em que, se você deixar a mulher por si só, ou a organização das mulheres, seria o caos. Então ela apresenta que a supremacia masculina também foi uma forma de que aquele sistema, a aristocracia, o Estado, a Igreja usaram para
fazer com que o seu se desenvolvesse de forma capitalista. Agora falta o quê? Falta 3? Então tá de boa. A Caça às Bruxas e a racionalização capitalista da sexualidade, ele meio que complementa esse passo anterior que fala sobre justamente isso. A sexualidade, ela era quase, e aqui não pensando na sexualidade só feminina, mas a sexualidade em si, ela tem que ser racionalizada porque ela era considerada uma característica bestial, que se aproximaria de uma questão animalesca. Então, o ato sem o fim da procriação, ele teria quase que uma característica antirracional. Quase não, ele é uma característica antirracional. E isso iria totalmente contrário ao movimento que a autora vai dizer que estava acontecendo naquele momento, com o desenvolvimento da ciência, que ela vai falar um pouquinho mais para frente, e tudo mais. Em algumas poucas páginas, acho que são 3 páginas, se eu não me engano, ela fala da caça às bruxas e o novo mundo. E rapidamente ela vai dizer que esse movimento que aconteceu na Europa, ele acontece similarmente nas Américas. Só que ela vai dizer que a diferença é que o que as mulheres na Europa estavam sofrendo eram que os povos nativos e os africanos escravizados estavam sofrendo. Então, nas Américas, ela vai falar que não tem muito essa distinção de gênero, porque os povos nativos, eles teriam as características que condenavam as mulheres europeias, que seria a bestialidade, eles serem naturalmente desordenados, então justificaria, assim, tanto o seu extermínio quanto a sua dominação em massa, porque seriam quase como povos que, assim como as mulheres, já teriam essa marca do demônio já desde o seu nascimento. E aí, no final, ela fala da bruxa, a curandeira e o nascimento da ciência moderna, que é interessante, ela até apresenta 2 visões antagônicas. A primeira é de Joseph Kleins, que ele vai defender que no período do iluminismo, com o advento dessa racionalidade científica, ele vai diminuir a caça às bruxas. Por quê? Conforme foram se percebendo, aquela forma de ciência foi se desenvolvendo, perceberam que o universo ele possuía meios de autorregulação própria. Então essa intervenção divina, ela não era tão necessária, uma vez que o universo ele conseguiria caminhar com suas próprias pernas, né, por assim dizer. Mas também ela apresenta uma outra autora, a Caroline Marchand, que ela vai falar que o método científico moderno ele vai acabar com o que antes existia na Baixa Idade Média, que seria uma sociedade mais orgânica, com uma visão de natureza mais integrada. Então ele vai fazer, com a racionalização, transformar tanto a natureza quanto a mulher contra um recurso. Então, sendo um recurso, ele é passível de exploração a todo momento. E aí, para finalizar frente a esses 2 argumentos, a autora vai dizer que, assim, não só essa questão filosófica ele foi importante, porque a caça às bruxas ele foi, segundo ela, uma questão transitória da saída do feudalismo para o desenvolvimento do capitalismo. Ele foi motivado por uma ganância da aristocracia, principalmente dos homens, em detrimento, então ele é também uma guerra contra as mulheres, mas principalmente ele é a tentativa de cercear todas as formas de existência e de vida que não se enquadrassem ao capitalismo incipiente daquele momento. Ela até vai dizer isso, vai falar que quando a caça às bruxas consegue um relativo sucesso, ela começa a cessar. Por quê? A onda de terror que ela causava, ela começou a extrapolar o que poderia ser, então não seria mais bom para a sociedade causar esse terror, porque aí começa, segundo ela, a pai denunciar filho, a esposo denunciar esposa e tudo mais, então isso daí não é bom, e principalmente ela vai falar da questão de classes. As denúncias começam a sair da classe pobre e começam a chegar em outros setores da sociedade, então automaticamente eles vão cessando isso, e aí eles começam a se preocupar com uma coisa que a autora ela coloca em dúvida isso, de se preocupar com crimes que são mais palpáveis. Mas antes, a caça às bruxas, ela era como se fosse um crime palpável, mesmo que não fosse claro o mal que ela fizesse, ou até se o mal fizesse para a própria mulher. Ela vai falar que esse cesseamento ele vai acontecendo conforme se começa a se preocupar mais com o roubo, com coisas que são mais fáceis de você verificar, do que às vezes um crime que você não consegue investigar e dizer que ele aconteceu. Mas, para finalizar, a autora diz que mesmo essa caça, ela sendo cesseada, né, ela diminuindo a sua atividade, existem resquícios dela nos períodos posteriores, ainda continua uma caça às mulheres, só que num outro pretexto, com outros conceitos, em outro contexto também.
Aí eu passo aqui os comentários agora para Larissa. Oi, gente. Olha, eu ouvi um passarinho, aquele passarinho que a gente sempre ouve nos vídeos, sabe? Agora eu esqueci o nome dele. Bem te vi. Enfim, é interessante quanto mais eu leio essa obra, mais eu a relaciono com o meu próprio estudo do antifeminismo. Tem considerações sobre as mulheres aqui que são muito atuais, né? Eu faço essas relações na minha cabeça, né? É muito difícil transcrevê-las para o papel, mas e também eu fiz uma leitura esses tempos do Trevor Hopper, que é um historiador. Ele tem um capítulo direcionado à história da bruxaria, né? História não, né? Uma consideração dele sobre a caça às bruxas no século XVI, XVII. E é interessante como a autora cita ele, né? E apesar das críticas da autora a esse autor, eles acabam tendo algumas considerações parecidas, né? O Trevor Hopper ele tem uma perspectiva mais liberal, essa autora tem uma perspectiva mais marxista, mas ambos destacam a importância, né, as consequências de uma crise que estava ocorrendo no século XVII, né, de guerras camponesas, de como isso acabou sendo refletido nas mulheres e também nos judeus. É uma coisa que o Trevor Hopper também aponta no livro dele. E para início de conversa, né, o primeiro capítulo ele é denominado A Época de Queima de Bruxas e a Iniciativa Estatal. É interessante que, eu falo muito interessante também, a própria maneira com que o Estado sempre aparece aqui como o interventor e também aquele que inicia esses processos, né? O Estado para a autora, assim como a Igreja, né? Como uma conciliação política, diz ela, é muito importante. E no final deste primeiro capítulo, ela mesma faz as perguntas que ela responderá mais para frente, né? Que medos instigaram semelhante política combinada de genocídio? Por que se desencadeou semelhante violência? E por que foram as mulheres seus alvos principais? Isso está na página 303. E falando sobre medo, né, tem um livro muito bom que é a História do Medo no Ocidente, do Delumeau. E eu queria falar do medo com vocês primeiramente, né? E a pergunta seria mais ou menos essa. Qual a importância do medo? E quais medos ou construções dos medos que mais chamaram a atenção de vocês com relação à própria caça às bruxas ou à perseguição às mulheres, né? Essa é a primeira pergunta. Nossa, eu acabei de ver que meu microfone estava aberto. Desculpa se fez algum barulho. Mas eu acho que essa questão do medo, Lari, é uma forma de controle, né? Foi uma forma de controle aqui nessa época. O medo, eu acho que ele funciona bastante como uma forma de controle, assim, para controlar bastante coisa, até. Essa questão que a autora trouxe, que o Kendi trouxe aqui pra gente, de uma burguesia, né, uma aristocracia que não queria perder o seu poder, né, começou a incitar esse medo nessas mulheres, quer dizer, medo dessas mulheres, né, e eu não li esse livro, mas eu tenho bastante interesse em ler. A Samira, que estuda o medo, né, faz isso sobre o medo, mas é isso. Eu posso falar um pouquinho? Eu li esse livro, eu não li esse livro inteiro, mas a História do Meio do Ocidente, eu não li ele inteiro, eu li especificamente a parte que eu usar, que falava sobre as epidemias, né? E uma coisa que eu vi bastante estudando
medo durante as pandemias e tudo mais, como o medo é subjetivo, né? E na maioria das, principalmente, tipo assim, por exemplo, na peste negra, como surgiu esse medo do outro, que também a autora trata como, no início, não, perdão, depois que começaram, tipo assim, a vizinha começou a denunciar, o patrão começou a denunciar, que no começo não era assim, mas depois que esse medo foi sendo instalado, que vizinhos, pessoas assim, comuns começaram a denunciar outras mulheres. Então, e sobre a questão da Larissa, né, perguntando como que eu senti esse medo no livro, eu fiquei pensando bastante numa passagem que ela falou assim, que os homens não fizeram nada para lutar contra, a não ser um grupo específico de pescadores do País de Basco, né? Que eles souberam que, tipo assim, as esposas e as filhas estavam sendo queimadas, e eu fiquei pensando nisso. Tipo, nossa, como é que devia ser viver com esse medo de, por exemplo, assim, a qualquer momento, eu ou minha mãe ou minha amiga pode ser denunciada e ela vai ser queimada na fogueira, sabe, para todo mundo ver, e vai, tipo, devia ser uma coisa assim, nossa, eu não consigo imaginar. Que deve ser assim, a tensão o tempo inteiro, sabe? Nossa, eu fiquei com isso desde ontem. Eu acho que até sonhei com isso, sabe? Foi uma coisa assim que me pegou bastante. Essa questão, tipo, a qualquer momento, sei lá, minha mãe pode ser queimada, sabe? Foi uma coisa assim, eu achei uma passagem bem forte. Oi, gente. Pensando nisso, eu acho que o tempo passa e as nossas formas de medo vão sendo atualizadas, né? A Samira, se eu não me engano, estuda o medo também na pandemia agora, não é, Samira? Que é também parte do seu trabalho ou não? Pandemias no Não, geral. pandemia, foi varíola e gripe espanhola. Ótimo. O que para agora também faz todo sentido, né? Porque a gente passou muito medo. E com razão, veja, pessoal, né? Não retiro a razão de tudo que a gente passou nesses últimos 18 meses, mas sem dúvida existe uma tentativa de manipulação sempre quando alguém percebe, e aí alguém, eu digo, pode ser o Estado, pode ser uma classe social específica, pode ser um gênero específico, enfim, quando alguém percebe o medo do outro, a manipulação se torna muito mais fácil. E aí eu acho que jogando para os nossos dias, o medo do cancelamento é um medo real. A gente que se expõe o tempo todo, por exemplo, nós professores, estamos nos expondo todos os dias gravando as nossas aulas para vocês, né? E isso fica. Então, o medo de ser mal interpretado, né? De nos julgarem por uma coisa que a gente não é. Então, esse medo hoje, ele é muito real, que eu acho que é muito semelhante aí com o que seria esse medo que você acabou de falar, Samira, das mulheres serem interpretadas como bruxas, sendo que não era, né? Bom, e mesmo que fosse, né? O medo seria o mesmo. Então, eu acho que realmente não existe época sem medo, não existe época tranquila. A cada tempo o seu próprio medo. Bom, com relação ao medo, eu acho que é interessante também apontar para uma ideia, falando do Trevor Hopper de novo, mas seguindo um pouco esse raciocínio da Flávia, é uma coisa que eu até citei na minha iniciação científica, eu vou citar ele agora, para vocês relacionarem isso com a própria... ou o que ficou faltando na análise da Federica com relação ao povo. É mais ou menos assim, entre aspas. Mais tarde, quando os ânimos se modificam ou a pressão social deixa de se fazer sentir, graças a essa efusão de sangue, o anônimo desaparece de cena, deixando a responsabilidade pública aos pregadores, aos teóricos, aos governantes que exigiam
justificaram e ordenaram o ato. Mas o historiador não pode deixar de lhe atribuir a sua parte de responsabilidade. Individualmente, essa parte pode ser infinitesimal, mas coletivamente é a mais importante. Sem os tribunos do povo, a perseguição social não pode ser organizada. Sem o povo, não pode sequer ser percebida. Então, eu acho interessante a maneira com que ele destaca, né, a importância do povo, né, e com relação a isso, aos medos que fazem o povo temer as bruxas, denunciá-las e tudo mais. Ainda sobre essa questão, eu estudo o medo do feminismo na atualidade. E, né, eu vou citar para vocês um trecho de uma antifeminista que eu estudei, e vocês, né, tirem as suas conclusões, né? Ela fala sobre o feminismo da seguinte maneira: existe um inimigo que tem o potencial de destruir o seu bem mais precioso, a família. Ele se aproveita que você precisa trabalhar e chega sorrateiro, devagarinho. Ele entra pela sua casa através da televisão, da Netflix e do YouTube. Ele pode alcançar seus filhos através de más amizades, do total acesso à internet sem supervisão e até por meio de professores mal intencionados. Ele transforma seus filhos em rebeldes e transforma suas filhas em prostitutas. Tira a sua soberania do lar, transforma seus entes queridos em inimigos e sua casa em um campo de batalha. Não deixe o feminismo acabar com a sua família. Salve a sua família. Então, né, vocês percebem... É muito engraçado, eu sei. Larissa, parece um discurso de uma amiga minha, que é antifeminista lá de São Paulo. Você falando, depois você me passa o nome, porque assim, parece com ela isso, viu? Que medo. Não, mas depois ela posta, tipo, ore pelas feministas. Então, se tem essa ideia de orar, né, eu não entendo, eu não sigo a religião cristã, mas eu acredito que se você ora por alguém, é sinal que alguma coisa ruim está dentro do corpo dela, né? Senão não orar. Então, é o demônio. Então, é a mesma retórica do que a gente está ouvindo, do que a gente está estudando. Eu até mando para a professora Lourdes, às vezes eu surto e mando mensagem para ela, coitada. É minha terapeuta. Mas é bem isso, sabe, gente? Essa situação do medo que eu queria trazer para vocês, né? Agora eu vou passar a palavra, já falei muito. Já assustei vocês também. Mas eu vejo dessa forma mesmo. A Larissa esses dias mandou também para mim um texto, né, Larissa? Mais ou menos nesse sentido. Esse medo das feministas, né? E eu concordo plenamente com o que a Gabriela falou, o medo como uma forma de controle. Porque a gente sempre tenta, não sempre, mas assim, a gente sempre tenta procurar uma causa, um culpado. Né? Por exemplo, quando a gente olha agora na pandemia, né, criou-se um estereótipo sobre o chinês que foi absurdo, né? Ai, porque, né, veio da China, porque lá eles comem escorpião, comem cachorro, enfim, todo um estereótipo que se construiu. No caso das bruxas aqui, eu vejo que, assim, o que eu acho muito interessante da Federici é que ela consegue ver como a caça às bruxas foi um medo e, ao mesmo tempo, um controle do corpo feminino. Não só do corpo feminino, mas assim, eu vejo do corpo em geral, né? Então, aquele medo daquele corpo mágico, daquele corpo desconhecido, biologicamente falando mesmo, para aquele contexto. E algo que me chama a atenção também, e que eu repito, né? Acho que eu comentei nas reuniões anteriores, é que, ao mesmo tempo, a autora, claro, ela focaliza ela considera esse medo da bruxa porque é um medo de pessoas que usam, às vezes, da magia como uma forma de resistência, por assim dizer. Mas também eu vejo que, muitas vezes, essa magia, o recorrer a bruxa, ao feiticeiro, também era uma forma do medo com relação a não cumprir as normativas da igreja e do Estado. O que eu quero dizer com isso? O casamento, por exemplo, eu estava lendo esses dias um texto do Weinfels, né, o Casamento, Amor e Desejo no Ocidente Cristão. É um texto bem antigo dele,
Mas é muito interessante porque ele vai traçando como se deu a construção do casamento desde o início do período medieval. Então, ele vai lá nos textos da patrística e fala que, até então, o casamento nunca foi visto como a gente vê hoje enquanto um sacramento. Isso vai se dar mais a partir do Concílio de Latrão e vai ser reforçado no Concílio de Trento. Porque até então, evita-se casar, evita-se qualquer prazer, qualquer desejo. Não podia-se, né? Os textos da patrística vão ser muito fortes em relação a isso. Com o Concílio de Trento, e sobretudo o Concílio de Latrão, vai ter esse reforço no casamento. Olha, o casamento é importante para evitar a concupiscência, porque isso existe mesmo no homem, sobretudo no homem. Né? Ele faz essa construção no texto. Mas voltando, tem um texto de um autor português, ele fala assim que às vezes as pessoas recorriam a mágicos, feiticeiros, para bem escolher o esposo, para bem escolher a esposa, ou seja, para tentar não ficar solteiro e fugir da normativa que era pregada, isso é, se casar. Ou você se casa ou você se torna um padre, uma freira. Então, eu vejo esses dois movimentos ao mesmo tempo. O medo da bruxa por ela ser uma pessoa que às vezes constrói meios de resistir, de subverter a ordem, mas ao mesmo tempo também a feiticeira, a bruxa, sendo recorrida para... Não seria uma manutenção, mas para tentar entrar no padrão, isso é, arrumar um casamento, bem querer o esposo querer bem querer a você, e isso era muito forte, somente na região de Portugal, né, e ela fala aqui da região rural, né, regiões rurais que tinha essa caça às bruxas, e aí esse autor, ele fala da região de Coimbra. Então, ele fala assim que... Mas aí também tem uma diferença de gênero. Por quê? Ele fala que acho que 80% eram mulheres que recorriam a bruxas para melhorar o casamento, quanto bem menos a realidade dos homens. Né? Então, você também já vê uma diferença aí em questão de gênero mesmo. Ou seja, as mulheres tentando melhorar o casamento, tentando, por assim dizer, criar um micropoder ali nesse sacramento, né? Então, eu vejo dessas duas formas. Então, para responder, retomando a pergunta da Lari, eu vejo que o medo aqui é muito, pelo menos o que a autora constrói, é um medo muito significativo do corpo feminino. Né? Eu vejo dessa forma aqui, porque ela fala muito dessa questão do infanticídio, e é interessante que quando a gente vem para o Brasil colonial, as acusações de infanticídio envolvendo bruxaria vai pesar muito sobre escravos, indígenas. Então, ou seja, já é tanto uma diferenciação de gênero, quanto também uma diferenciação de raça. Né? Então, você já vê um preconceito duplo, né, por assim dizer. Preconceito não, é uma hierarquização, né? Gente, eu amei as respostas. Eu queria que a gente continuasse no medo. Não com o medo, mas no medo. Mas a outra coisa que eu queria destacar, eu não sei se é uma pergunta para isso, na verdade eu vou jogar aqui esses tópicos para a gente discutir um pouquinho sobre eles, que eu também achei importante, que está na página 334 e 335, né? Ela diz mais ou menos assim: a caça às bruxas foi, portanto, uma guerra contra as mulheres. Foi uma tentativa coordenada de degradá-las, de demonizá-las e de destruir o seu poder social. Ao mesmo tempo, foi precisamente nas câmaras de tortura e nas fogueiras onde se forjaram os ideais burgueses de feminilidade e domesticidade. Né? Depois ela fala da questão do próprio gossip, que antes era amiga e depois virou fofoca, né? A relação... Eu acho que todo mundo já viu aquele discurso de que eu só tenho amigos homens porque eles são melhores do que as mulheres são muito falsas. Né? Eu sempre vi esse discurso na escola. E no final ela fala: há também no plano ideológico uma estreita correspondência entre a imagem degradada da mulher, forjada pelos demonólogos, e a imagem da feminilidade construída pelos debates da época sobre a natureza dos sexos, entre aspas, que canonizavam uma mulher estereotipada, fraca do corpo e da mente, e biologicamente inclinada ao mal, ao que
efetivamente servia para justificar o controle masculino sobre as mulheres e a nova ordem patriarcal. Aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam disso, né, sobre a construção da feminilidade, da mulher fraca, da mulher que precisa do homem, necessariamente, né? Tem uma antifeminista, que eu estudo, que ela fala que a mulher, de fato, ela tem uma inteligência inferior, e tá tudo bem, né? Maluca. E ela precisa constantemente ser orientada, né? E queria jogar sobre esses tópicos, né? Sobre o tópico feminilidade, natureza dos sexos e a criação, né? O desenvolvimento como construção social de uma mulher nos moldes de um ideal burguês e também uma mulher doméstica, né? Mas não a doméstica que receberia seu dinheiro, mas de uma doméstica que não recebe mais, né? Que só fica na casa, etc. Laís e Lara, vocês estão com a mão levantadas, mas vocês esqueceram de abaixar ou vocês vão falar? Então é Maria Clara agora. Não, eu só queria comentar, porque ontem, né, tive aula com a Lourdes, e foi sensacional a aula da Lourdes, a gente fala muito sobre sexualidade. E quando a Larissa estava falando nessa questão do negócio do corpo da mulher, da feminilidade, né, a mulher essa feminilidade ser mais fraca, essa visão, eu lembrei muito do que ela falou ontem sobre, na Roma Antiga, a ideia de que é um sexo único, e que a mulher, então, ela seria o homem invertido. Então, é doido pensar esses valores, né, que a gente vê morais e criados em determinada época, para provar essa hierarquização, né, onde o homem, ele é o ideal, o perfeito, e a mulher seria uma visão invertida disso, ou não tão perfeita disso. Então, ela fica exclusiva a reprodutividade, a essas coisas, sabe? Era só esse comentário, porque realmente a questão do medo que eu queria ter falado, eu acabei não falando, que também foi falado um pouco ontem, sobre essa questão de mudanças. O medo, ele é algo já que está dentro da gente. Então, acho que ao decorrer é como se fosse um trauma, então é difícil ser tirado. Eu acho que o medo sempre esteve, porque sempre foi criado em determinada época valores morais, então vai mudando aonde esse medo está direcionado. Por isso que é muito fácil você controlar alguém pelo medo, porque o medo já está lá. Então, você só precisa mudar a direção dele para o conceito que ele está direcionado para sentir esse medo. Não sei se deu para entender. Maria Clara, você estava comentando agora essa questão do sexo e do corpo, né? É muito interessante essa visão do corpo feminino, que a professora Lourdes passa, né, aquele Inventando Sexo, eu adoro aquele livro, e tem um caso que é um processo inquisitorial em Portugal, e o autor analisou e falou assim, ela era uma freira de 20 anos, e ela confessou que ela pediu ao demônio, para o demônio mudar o sexo dela para masculino. E aí ela foi processada, enfim, acho que não chegou a ser queimada, né, mas foi processada pela Inquisição. E aí o autor ele analisa, né, e fala assim que para a época, como se diz, uma mulher mudar para um corpo de um homem era muito fácil. Agora, o contrário não era possível, né? Então, os teólogos, os médicos discutiam isso, essa possibilidade. Então, aí você já vê também essa questão da imperfeição do corpo feminino. O Stuart Clark, que é um historiador que estuda a bruxaria também, e a Federici, eles têm diferenças de perspectivas, mas ele mesmo fala assim que as bruxas não era qualquer tipo de mulher, e aí que tá um ponto, né? Eram aquelas mulheres mais anormais, e mais fugiam ao padrão, né? Porque também tem casos assim que duas donas, né? Então o termo dona, de ser uma mulher mais abastada, por assim dizer, é um outro caso também, duas donas, uma acusou a outra de se transformar num animal, né, de bruxaria, mas aí as duas falam, não, porque eu tenho ela em
em boa amizade, né? Porque ela também é uma mulher dona, então, enfim, ela justifica isso pro visitador, né? Então você vê que eu pelo menos vejo dessa forma que assim, e é como a Federici coloca aqui, né? Então a mulher mais estereotipada, ela coloca aqui fraca do corpo e da mente, biologicamente inclinada ao mal, então, ou seja, aquela mulher mais anormal, do corpo mais imperfeito, acabava tendo o medo de se tornar bruxa, né? De ser acusada de bruxa. Então, eu vejo dessa forma também. Nossa, Laís, agora você falou do Inventando o Sexo, o Sexo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. Agora eu já estou baixando ele em PDF, porque, nossa, realmente me tocou. Encanta... pode falar, Lu. Eu só gostaria, bom, primeiro assim, nossa, que satisfação ouvir essa moçada, né, Flávia? Nossa, muito legal, gente. É né? demais, né? É demais. Eles conduzem, né, Lu? Muito conhecimento já. Sim, um amadurecimento intelectual muito, muito bacana de ver, de acompanhá-los. Eu só gostaria de fazer assim, um pequeno comentário, né? Porque nós estamos falando, se a gente pensar na antiguidade e no medievo, nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas não se veem como igual. Então, há hierarquia, né? E nós precisamos, assim, bastante atenção de não usarmos o nosso parâmetro de gênero, quando a gente pensa o gênero masculino e o gênero feminino, a partir de um biológico. Por quê? Porque aqui a documentação nos fornece informações dos grupos mais abastados. E é evidente que por exemplo, quando a gente pega nesse ideal de masculinidade ou de feminilidade, não há uma identificação do corpo desse homem aristocrático, né, com aquele homem liberto, com o homem escravo. Então, a gente precisa tomar bastante atenção para não fazer isso, né? Que todo homem, no nosso conceito de homem, que é, né, um indivíduo que tem determinada característica física, biológica, como se há uma superioridade desse indivíduo sobre todas as mulheres, né? Então, acho que esse é um elemento importante aí para nós sempre termos na mira essa construção histórica aí das diferentes concepções sobre a própria noção de gênero. Bom? Só uma pequena contribuição aí, gente. Maria Clara? Minha mão estava levantada? Ai, desculpa, gente. Ai, gente, eu faço da Lourdes as palavras da Lourdes as minhas, porque realmente vocês arrasam demais. E eu acho que é um grande presente para o primeiro ano, esse Clube do Livro. E eu espero de coração que o próximo quarto ano dê continuidade a isso no semestre que vem, que não termine com os formandos, né? Assim eu espero. E é engraçado porque enquanto a Laís falava, eu ficava lembrando, gente, é a cabeça de quem vive no cinema, né? Só vem filmes na minha cabeça o tempo todo e eu não lembro se eu já comentei isso com vocês, mas quem não viu tem que ver Monty Python e tem no Em Busca do Cálice Sagrado, não, A Vida de Brian, agora eu não lembro qual dos dois. Não, Em Busca do Cálice Sagrado, que tem a cena da bruxa. E por mais absurda que seja, e quem assistiu sabe, os homens trazem uma bruxa com um nariz fake que eles colocaram nela, com uma capa que eles colocaram nela, e querem o julgamento e a queima da bruxa a qualquer custo. E aí vem o julgamento ali, a galera, queima, é bruxa e tal. Por quê? Porque ela tem nariz de bruxa. Ela fala, vocês colocaram o nariz em mim, né?
Daí tira tal, mas ela é bruxa mesmo assim, porque ela me transformou num lagarto. Aí o cara olha pra ele e fala, mas você não é um lagarto, né? Então, esse tipo de coisa que é tão ridículo, é tão absurdo, mas aí quando a gente vai nos autos, a gente vê que, claro, não era tão hilário, mas era uma coisa muito absurda. Do tipo, não, ela se transforma num animal à noite, sim, né? Então, o Monty Python tem essa característica de pegar algo muito sério e transformar com humor no tom mais absurdo possível para dizer, olha o quão doido e absurdo as coisas poderiam chegar, até que ponto. E, né, gente, vivendo no Brasil contemporâneo, a gente sabe que dá para piorar bastante, né? Pode falar, Laís. Acho que eu estou falando muito, mas só para complementar o que a professora Lourdes estava falando dessa questão dos homens, é muito forte mesmo. Por quê? Eu estou analisando acusados de práticas mágico-religiosas, de homens, sobretudo, né? Eu vou analisar mulheres, mas homens também, na região do Grão-Pará. Então, é uma população majoritariamente indígena, ou então mameluca, por assim, como estava nos processos, né? E é interessante porque, assim, o que eu tô inicialmente observando é que homens acabavam compartilhando problemas deles amorosos, ou de desejo por outra mulher, mesmo sendo casado. E, pelo menos nos 4 primeiros casos que eu analisei, a maioria é indígena ensinando um homem branco uma prática mágico-religiosa. Então, ou seja, você já vê, inclusive, olha, é indígena, então é feiticeiro mesmo, né? Então, tem um outro caso de um homem mulato, né? Ele chamava Pedro Rodrigues. Então, ele tentou dominar uma região ali de aldeias, assim, não dominar no sentido de ser forte, mas assim, ele estava ali, então ele acabava sendo meio que um líder, meio que um feiticeiro. Então, você vê mesmo essa hierarquia. Muitas vezes esses indígenas queriam acompanhar uma masculinidade, por assim dizer, cristã, né? Casar-se, né? Ser cristianizado, mas ao mesmo tempo esses desvios, né? Então, uma hierarquização masculina. Eles sendo homens indígenas, mamelucos, frente também a um capitão, um conquistador branco, né? Porque era muito usado os indígenas para navegação naquele contexto. Então, é muito forte essa hierarquia e você observa mesmo dentro desses casos de magia, de feitiçaria, né? Só para complementar o que a professora Lourdes estava comentando. Eu não achei o que eu queria comentar com vocês, mas é uma coisa que a Flávia falou e me veio na cabeça um pensamento que eu tive enquanto eu lia, quando ela fala dos magos. Aí eu comecei a pensar assim, nossa, gente, muito alto. Eu comecei a pensar assim, naquele imaginário que a gente tem da bruxa e no imaginário que a gente tem do mago. Porque quando ele fala mago, eu penso no Mestre dos Magos, daquele desenho. Não sei, eu não lembro o nome do desenho, Caverna do Dragão, não é? Eu acho. O Mestre dos Magos. Agora, quando fala em bruxa, é essa visão que o filme trouxe de uma mulher idosa, feia, com narigão, aquela bruxa do pica-pau, gente. Eu pensei naquela bruxa do pica-pau que tem a vassoura, que ela fala, e lá vamos nós, gente. Eu juro que eu pensei nisso, nesse tipo de bruxa. Então, o imaginário que é colocado na gente dessa visão antagônica do mago e da bruxa, ela tá desde a nossa infância, ó. Eu tô falando de desenho. Né? Então, eu acho que cabe bastante em tudo que a gente está trabalhando aqui, nessa questão da Lourdes ter falado de homem e mulher, né? Que a autora traz também que os magos eles não foram tão perseguidos quanto as bruxas, né? Putz, esqueci que eu ia falar agora. Fugiu da minha cabeça. Mas é essa questão que eu queria trazer mesmo, dessa diferença dos magos e das bruxas. Samira? E sobre essa questão da bruxa, tipo, deles quererem tanto, assim, implantar esse imaginário de ser uma mulher feia e tudo mais, eu comprei um livro que chama, da editora Zahar, uma coleção clássicos, um compilado de contos de fada. E é muito legal, tipo, a edição muito boa, tem várias notas, assim, super explicativas, super legal. E o quanto eles trazem, e principalmente nas notas, porque se você comprar, é muito importante ler a nota, que vai ajudar muito a entender o conto, que
esse antagonismo entre as mulheres, não antagonismo, é tipo, essa disputa entre as mulheres, porque tinha a questão dessa bruxa que era sempre uma mulher e ela sempre era tipo uma pessoa horrível, sabe? E tem um conto, eu não lembro, ele chama Baba Yaga, alguma coisa assim, era o nome dessa bruxa. E na casa dela, tipo assim, era feito de esqueleto de criança, sabe? Que também é essa questão que a autora tá falando do infanticídio e tudo mais. E também, uma coisa que eu quero trazer aqui, quanto no Conto de Fadas, a maioria das princesas, assim, não tem mãe. Porque quando elas têm mãe, nesses contos, a mãe tenta, tipo assim, ela tem ciúmes da filha. Então, muitas vezes, quando tem mãe, a mãe é má, ou tem a madrasta que é má porque ela tem ciúmes da filha com o marido, sabe? Uma coisa assim, um complexo de Édipo muito doido, mas é muito interessante. Eu lembrei muito desses contos enquanto estava lendo o livro. Só queria dizer que eu morro de medo da Baba Yaga. Tenho muito medo mesmo. Porque a primeira vez que eu vi... né? Foi o conto que eu fiquei com mais medo. Porque Mano do céu. E eu... Era como se fosse uma coisa horrível. Eu acho que tem um filme. Meu Deus, eu nunca vou assistir na minha vida. Mas eu li pela primeira vez o conto da Baba Yaga no livro Mulheres que Correm com os Lobos, pra vocês terem uma ideia. E, gente, eu me caguei de medo. Eu acho que era o capítulo 3. Depois eu larguei o livro, fui voltar depois de um tempo. Tipo, não sei por quê, morri de medo da Baba Yaga. A imagem que eu fiz dela na minha cabeça é horrível. Sim, o jeito de descrever ela é horrível mesmo. Eu acho que não lançou o filme ainda, porque eu vi o trailer. A única assim, sei que eu não vou assistir, então não tem problema nenhum. Mas, tipo, o jeito que descreviam ela era uma coisa assim, muito pesada. Eu acho que ela é de um conto nórdico, se eu não me engano. Na verdade, Larissa, a gente tem a Cuca, né? A Cuca, ela é da... Ia falar mitologia brasileira? Sim, Folclore. É do folclore, né? Uhum. É do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eles já emprestaram a Cuca, né? Ela já existe aí como o Saci. Aliás, gente, né? Isso que A eu ia gente tem perguntar, se ela é do É. folclore brasileiro, alguma lenda indígena. Inclusive, tem aquela série super legal que saiu na Netflix, que é uma produção brasileira, que eles remasterizam as nossas entidades folclóricas para o cotidiano, que agora me fugiu o nome, se alguém lembrar, tá bem-vindo. É super legal. Aí tem o cara que é o Saci, tem a moça que é a Cuca, e a Cuca é meio do mal mesmo, né? É muito legal, gente. Eu gostei, mas eu não lembro o nome. Se alguém puder colocar aí, não lembra? Lourdes, não. Cidade Invisível, né? Isso, Cidade Isso, Invisível, gente. É muito bom, vejam, né? Nesse sentido, é bem legal. Eu acho legal que a Cuca é a malzona, meio que malzona do seriado, mas ela é linda, né? Eu não tô lembrando o nome da atriz agora. Ah, é aquela atriz que tem uma carinha de jovem, ela já tem 40 e tantos anos, ela é maravilhosa. Esqueci o nome também. Mas Mas ela é legal esse seriado. é a bonitinha, que fez a bonitinha do Nelson Rodrigues, né? A engraçadinha do Nelson Rodrigues. Mas ela acaba sendo uma mãezona também, apesar dela ser má, ela má com quem faz mal para as entidades, né? Então, é isso, gente. Mais alguma coisa que nós podemos acrescentar? Muito bom, excelente discussão. Alessandra Negrini, ela mesma, maravilhosa, maravilhosa. Fechamos então? Aê, parabéns a todos. Temos mais uma última discussão na semana que vem e aí a gente encerra o nosso Clube do Livro nesse ano de 2021, certo? Fechou? Ai, palavra. Quem pode falar a nossa palavra-chave do dia? Medo, talvez, não sei. Medo, fechou. Medo é a palavra, então. Maravilha, para quem vai ver depois. Gente, muito obrigada. Uma boa semana para vocês. Grande beijo. Tchau. Muito bom, gente. Um beijão para todo mundo. Tchau, gente. Bom dia a todos. Peraí. Peraí.